camarim. Você vai sair ou não? Eu vou falar com você depois lá. Bem, muito boa tarde a todos. Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. E essa presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior, recebendo o expediente, desde logo fazemos a seguinte convocação. Senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do disposto no artigo 18, inciso 3º da alínea D, combinado com o artigo 294, ambos do regimento interno, convoco reunião extraordinária da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, a realizar-se em ambiente virtual, transmitido ao vivo pela Rede Alesp, dia 11 de dezembro de 2020, sexta-feira, amanhã, às 10 horas da manhã, com a finalidade de apreciar a seguinte pauta: Projeto de Lei 627/2020, que orça despesas e fixa a receita do Estado para o exercício de 2021. É um dos momentos mais importantes dos trabalhos dessa Casa Legislativa. Convoco também, senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do disposto no artigo 18, inciso 3º, a linha D, combinado com o artigo 294, ambos do regimento interno, reunião extraordinária da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, a realizar-se em ambiente virtual, transmitida ao vivo pela Rede Alesp, no dia 11 de dezembro, sexta-feira, desta feita às 14 horas, com a finalidade de apreciar a seguinte pauta: Projeto de Lei 627, que orça despesas e fixa a receita do Estado para o exercício de 2021, a LOA. E, imediatamente, passo a leitura da lista dos oradores inscritos no pequeno expediente. Boa tarde, deputado. Tudo bom? Pois bem, deputado agente federal Danilo Balas, deputada Márcia Lia, deputado Maurici, deputado Sebastião Santos, deputado Castelo Branco, deputado delegado Olim, deputado Mauro Bragato, deputado Coronel Nishikawa, deputada Janaína Pascoal, que segue na presidência, deputado Marcos Damásio, deputado Luiz Fernando da Silva, deputado Itamar Borges, deputado Caio França, deputado André do Prado, deputado Douglas Garcia, deputado Edmir Chedi, deputado Coronel Telhada, que já esteve na casa hoje, mas precisou se ausentar do momento do plenário em função de um procedimento de saúde, deputada Adriana Borgo, deputado Jorge do Carmo, deputado Alex de Madureira, deputado Daniel José. Sim, já vou te chamar. Tá ok. Deputado Alex de Madureira, deputado Daniel José, deputado Sargento Neri, deputado Ed Thomas, deputado Tenente Nascimento, deputado Teonílio Barba, deputado Adalberto Freitas, deputada Maria Lúcia Amari, deputada Marta Costa e, na lista suplementar, deputado agente federal Danilo Balas, deputado Coronel Telhada, deputado delegado Olim, deputado Sargento Neri, deputado Itamar Borges, deputada Maria Lúcia Amari e deputado Frederico Dávila. Vossa Excelência tem o prazo regimental de 5 minutos. Senhora presidente, professora Janaína, queridos colegas, tive a honra de participar ontem da última Assembleia Geral da ProSoja Brasil, da qual sou vice-presidente e vice-presidente da ProSoja São Paulo e da ProSoja Brasil, realizada ontem na cidade de Brasília, encerrando o ano de 2020. E a pauta principal, como de conhecimento de todos os senhores e senhoras deputadas e deputados, está envolvido acerca do projeto 529, que virou
a Lei 17.293, que aumenta os impostos dos insumos e dos produtos agrícolas. Como várias das pessoas das cidades não sabem, aqui todos os deputados aqui são de regiões urbanas, a maioria, inclusive eu queria aproveitar que a deputada Letícia aqui, lá da região de São José dos Campos, a BASF é lá em São José dos Campos, tem uma planta onde fabricam muitos defensivos agrícolas, muitos insumos agrícolas são fabricados naquela planta da BASF, e que terão os seus produtos majorados com impostos a partir do ano que vem, através do projeto 529, que se tornou lei. E o problema, deputada Letícia, é que o impacto que vai causar na produção agrícola não é só na produção agrícola paulista, na produção agrícola brasileira, uma vez que esses defensivos, esses produtos saem daqui de São Paulo. Nós temos a Syngenta na região de Campinas também, nós temos a Ihara na região de Sorocaba. Vários dos insumos para a agricultura brasileira são produzidos aqui no estado de São Paulo pela facilidade logística e as plantas industriais modernas que nós temos aqui. E semana passada, numa live com o presidente da CropLife Brasil, que reúne as empresas fabricantes de defensivos, o Christian Lobauer, que até foi candidato a senador pelo Partido Novo nas últimas eleições, falou que várias empresas que têm a sua planta industrial aqui em São Paulo estão reestudando os investimentos para levar para outros estados após a aprovação do 529, que aumenta os tributos sobre defensivos e produtos agrícolas. Então, ontem, na Assembleia Geral da ProSoja Brasil, eu consegui o depoimento de praticamente todos os presidentes das AproSojas estaduais, falando que a aplicação dessa alíquota de 4,14% sobre os defensivos e insumos agrícolas e também depois sobre os produtos agrícolas, ao final, vão causar problemas em todo o Brasil. Então, tem o depoimento desde o presidente da ProSoja Pará até o depoimento dos produtores da região de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, enfim, todos aqueles que demandam os defensivos, produtos e insumos que são fabricados aqui em São Paulo. E não posso deixar de registrar, professor Janaína, que é inacreditável. Eu falei no começo dessa semana, que acho que o Major Meca também estava aqui. Eu expus aqui uma tabela. O senhor João Dória está aumentando, o senhor Mauro Ricardo estão aumentando imposto sobre seringa, sobre agulha, sobre veículos recipientes de medicamento, como cloreto de sódio, cloreto de potássio, dentifrícios. É inacreditável, no meio de uma pandemia, você taxar insumos da área farmacêutica. E sabendo que agora, caso venham as vacinas, ou a vacina, seja elas quais forem, vai ser aplicado via seringa e via agulha. E nós vamos e agulha e seringa são agora taxados com um incremento de ICMS da ordem de 12% a 14%, pelo que eu pude avaliar e expor aqui. Então, o governador João Dória, eu aqui como representante do setor agrícola, do setor agro de São Paulo, e me orgulho de fazer parte da ProSoja Brasil, que representa os produtores do Brasil inteiro, dizer que o senhor João Dória, não satisfeito em combalir o agronegócio e a agricultura, a pequena agricultura paulista, agora também faz o mesmo na agricultura brasileira, Major Meca. Então, a ação dele aqui está refletindo, irá refletir em outros estados da federação, atingindo justamente a galinha dos ovos de ouro, que é a agricultura. E para finalizar, senhora presidente, eu queria parabenizar aqui o governador de Goiás, médico, ortopedista, ex-senador da República, ex-deputado federal, Ronaldo Caiado, que durante entrevista ao José Luiz da Atena,
falou que literalmente falou hoje de manhã que o governador João Dória é um mentiroso, é um marqueteiro, é um caluniador que mente e traz para si responsabilidades que são federais, como se ele fosse o presidente da República. Ele não se cansa de chamar os brasileiros de São Paulo. Os brasileiros de São Paulo. Ele não consegue assimilar até hoje que ele foi eleito governador de São Paulo. Ele acha que ele é presidente da República. Apesar de eu achar que ele tem outras reprimendas internas de cunho pessoal, que ele não conseguiu se libertar até o momento, eu acho que ele também não conseguiu entender que ele foi eleito para governar São Paulo e não o Brasil. A hora que ele for para as urnas e concorrer à presidência da República, aí nós vamos ver exatamente o tamanho que ele tem no cenário político nacional, ainda mais agora, combalindo o setor do agro brasileiro e também do Estado de São Paulo. E como finalização, ele foi ontem ao Vale do Ribeira com o secretário da Agricultura e demais secretários, fez daqueles filmes, deputado Douglas, aqueles filmes marketológicos fantásticos que mostram o Vale do Ribeira quase que como se fosse aqueles jungle tours da Disney, sabe? Como se fosse uma coisa assim espetacular. Parece que é uma propaganda da Disney, de belezas naturais, de um resort, assim. Mas quando você vai lá e entra em contato com a realidade do Vale do Ribeira, você vai achar estradas em péssimo estado de conservação, ou, quando não, intransitáveis. A agricultura, que praticamente vive da bananicultura, perseguida por integrantes do Ministério Público que se utilizam da sua cadeira para fazer política partidária, e o descaso total do governo do Estado para com todas as áreas, saúde, segurança e educação, porque tem uma baixa densidade demográfica. Então, é inacreditável como tem pessoas que ainda, apesar dele ir lá como governador, o recebem com algum tipo de esperança de seriedade. Eu queria aqui, por fim, parabenizar o governador Ronaldo Caiado por dizer exatamente, com todas as palavras, quem é esse governador picareta, mentiroso, e é um fantoche, é um boneco de pano no estado de São Paulo, que não tem noção da realidade do que aqui acontece e que acha, na sua cabeça cheia de devaneios e volúpias, que acha que é presidente da República. Obrigado, senhor presidente. Eu agradeço, senhor deputado, e seguindo aqui com a lista suplementar dos oradores inscritos, chamo à tribuna a deputada Carla Morando, deputado Léo Oliveira, deputado Carlos Gianazzi, deputado Edmir Chedi e a senhora deputada Letícia Aguiar. Vossa Excelência tem o prazo regimental de 5 minutos. De todo modo, como estamos praticamente apenas 5 deputados, já estou concedendo comunicações na sequência. Obrigada, senhora presidente. Quero cumprimentar todos os deputados aqui presentes, o pessoal da técnica, os funcionários, nossos policiais militares e a vocês que nos assistem pela Rede Alesp, canal de comunicação importante para que a gente possa chegar até você, eleitor, você, população de São Paulo, e possa esclarecer muitas dúvidas no que tange o governo de São Paulo, que é o governo que nós temos a obrigação de fiscalizar. Pois bem, esse ano de 2020 ele foi um ano bastante diferente, foi um ano difícil, desafiador para todos, né? Para a população, para as autoridades sanitárias, as autoridades médicas, para as autoridades políticas. Foi difícil para todo mundo, até para que a gente pudesse entender o cenário que de repente aconteceu no Brasil e no mundo. Muitas coisas aconteceram e sempre foi necessário tomar decisões, encontrar um caminho para que as pessoas, principalmente as pessoas, pudessem ter a segurança, que estão bem cuidadas, que são o maior patrimônio do nosso país, do nosso Brasil. Pois bem,
O que nós temos visto, que eu particularmente tenho observado como parlamentar e como mulher, mulher geralmente é mais observadora e mais detalhista, é a maneira como o governador de São Paulo, o governador João Dória, tem atuado nesse momento de pandemia. Inclusive, foi criado o grupo PDO, Parlamentares em Defesa do Orçamento, do qual eu faço parte, tenho muito orgulho disso, onde nós fomos visitar, fiscalizar hospitais, fiscalizar contratos, compras, e encontramos diversas irregularidades que foram prontamente denunciadas. Agora, a questão da vacina, que todos aí estão aguardando ansiosamente, porque querem retomar a sua vida normal. Muitas pessoas faleceram por conta do Covid, e já presto aqui a minha solidariedade a essas pessoas, a essas famílias. Mas a vacina, acima de tudo, ela precisa ser eficiente. Nós, enquanto gestores públicos, temos a responsabilidade de que essa vacina seja comprovadamente eficaz. Ela não pode ser um fator a mais de risco, e ela não pode ser motivo para enriquecimento ilícito de quem quer que seja. Essa semana nós vimos um pronunciamento do governador de Goiás, governador Caiado, onde ele se revolta com o governador João Dória. Eu não sei o que o João Dória quer. Qual é essa tara que ele tem em separar São Paulo do restante do Brasil? Eu não sei qual é essa tara que ele tem de ser presidente da República. Não é, e o que depender de mim, nunca será. Eu peço, por gentileza, ao pessoal da técnica, que coloque aqui no vídeo para compartilhar com vocês a fala do governador de Goiás a respeito dessa maneira, desse posicionamento separatista do governador João Dória. Conclusiva, ou seja, não terá nenhuma campanha de imunização praticada por qualquer governador do país. Toda a imunização e todo o plano nacional, ele será pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde. Então, esta informação que foi levada ao conhecimento da população, de que São Paulo irá iniciar, no dia 25 de janeiro, já uma campanha de imunização, não procede. Ela não tem a menor condição de ser implantada, até porque não existe vacina de São Paulo. É isso que precisa ficar bem claro aqui para todos os telespectadores. Eu sou médico e tenho a consciência tranquila daquilo que nós estamos discutindo, e a importância da reunião de hoje foi para poder acabar de vez com essa tese de que, olha, São Paulo, então, vai fazer convênio com prefeituras, ou São Paulo vai distribuir vacina. Não tem vacina de São Paulo. A vacina, ela é do Ministério da Saúde. A vacina produzida e que tem o registro feito, ela é imediatamente transferida para os estados de acordo com o percentual daqueles que compõem o grupo de risco, mais a área de saúde e a área de segurança pública. Esse plano será apresentado amanhã pelo ministro Pazuello. Agora, a importância maior é que, dada esta notícia, e também até um agradecimento de um prefeito do meu partido, Democratas, prefeito da cidade de Curitiba, nas redes sociais, agradecendo o governador Dória, isto é algo que realmente choca o Brasil todo. Não é admissível alguém aceitar que, num momento como esse, de uma pandemia, algum governador se vista na condição de ter a vacina. Ora, Butantan, Fiocruz ou qualquer outra aquisição de vacinas que sejam adquiridas, elas todas serão centralizadas no Ministério da Saúde e distribuídas de acordo com aquilo que eu já disse. Grupo de risco, área de saúde, área de segurança pública, e aí gradualmente chegando a todos os 220 milhões de brasileiros. Então, tranquilizando, não terá vacinação em estado algum da federação. Governador... Todos farão a vacinação em um plano nacional.
Obrigada, perfeito. Vejam só a fala coerente e responsável do governador Caiado. Nós temos que seguir o Ministério da Saúde, o Plano Nacional de Imunização e Vacinação. Nós temos que ser responsáveis com a população de São Paulo. Interesses pessoais não podem estar acima dos interesses das pessoas. Isso é muito sério. Nós queremos uma vacina comprovadamente eficaz, com autorização da Anvisa, que tenha o respaldo do Ministério da Saúde, para que a gente possa fazer um movimento em conjunto pelo país, sem esse separatismo. É Brasil acima de tudo, não é João Dória acima de tudo. As pessoas estão acima de tudo, de todos os interesses. E é revoltante quando a gente vê, quando o governador João Dória utiliza das suas falas, das suas coletivas de imprensa, para apavorar as pessoas, para colocar medo nas pessoas, para colocar a população contra o governo federal, para colocar, inclusive, outros governadores contra o governo federal. Isso é de uma irresponsabilidade enorme. Nós não podemos nos calar diante disso. Além da eficácia comprovada da vacina, nós precisamos saber também os custos dessa vacina. Por que João Dória quer tanto, a todo custo, fazer a vacina nos moldes dele, atropelando, inclusive, a soberania do país, o governo federal? É muita arrogância, é muita soberba, é muita vontade de ser tirano para agir como ele age. Essa queda de braço não ajuda em nada, não ajuda o país, não ajuda as pessoas. Eu venho aqui a essa tribuna para reforçar o meu posicionamento enquanto parlamentar, como cidadã, como mulher, como mãe, e dizer à população paulista que nós aqui parlamentares estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos tentando combater esses abusos do governador João Dória, utilizando de todas as ferramentas regimentais e jurídicas que nós temos. E utilizando principalmente a nossa fala, o parlamento, falar e representar você, população paulista. Muito obrigada, senhora presidente. Eu agradeço, senhora deputada, e sigo aqui na lista dos oradores inscritos. Imediatamente chamo à tribuna o senhor deputado Douglas Garcia, que terá o tempo regimental de 5 minutos. Muito obrigado, senhora presidente, deputada Janaína Pascoal. Quero aqui cumprimentar todos os deputados presentes, todos os servidores da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Quero também cumprimentar principalmente a deputada Letícia Aguiar pela sua fala. Concordo em gênero, número e grau. Meus parabéns, deputada Letícia Aguiar. Sempre uma deputada bastante combativa com relação aos valores conservadores e de liberdade também na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Tenho um grande apreço e um grande respeito por Vossa Excelência. Aproveitando, deputada Letícia Aguiar, que a senhora citou este tema a respeito da vacina, eu gostaria de continuar. Eu entrei com uma ação na Justiça, uma ação popular, pedindo várias coisas, dentre elas a publicação do contrato, do acordo que foi feito entre João Dória e a Sinovac. Por quê? Porque nós tivemos o governador do estado gastando 90 milhões de reais deste contrato para com a empresa chinesa, e de acordo com uma fala que eu lembro foi feita pela própria deputada Janaína Pascoal, parece que aquilo que chegou à CNN é diferente do que foi repassado do governo do estado para esta Assembleia Legislativa para alguns deputados. Então, é necessário a gente ver qual dos dois lados está mentindo, qual dos dois lados está dizendo a verdade, o que está escondendo essas cláusulas que dizem ser confidenciais por parte da CNN Brasil. Por causa disso, eu entrei com essa ação popular no Tribunal de Justiça e ontem, para nossa alegria, o Ministério Público do Estado de São Paulo se manifestou através da promotora de justiça. Eu quero aqui parabenizar, inclusive, a opinião do Ministério Público, o parecer do Ministério Público pela 4ª Promotora de Justiça de Mandados de Segurança, a senhora doutora Carla Maria Altavista Mapelli, que decidiu
que opinou, que fez aqui no seu parecer, direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com relação à minha ação popular, deputada Janaína Pascoal, veja só o que ela disse: não é aceitável o Poder Executivo gastar 90 milhões na vacina Coronavac e simplesmente negar-se a prestar contas à população, que é fundamento fim para o desenvolvimento da vacina. A conduta adotada pelo Poder Executivo está em desalinho com os princípios da moralidade e transparência da gestão pública e prestação de contas, devendo o contrato vir a ser apresentado nos autos. E ela ainda continua: ressalto a um franco desalinho de conduta quando contrapomos, de um lado, a paralisação do comércio, escolas, da vida de toda uma sociedade, onde o Estado pede que os cidadãos se conscientizem e cooperem com o Estado, de outro. O Poder Executivo se põe a elaborar uma vacina de 90 milhões sob sigilo total de termos de contrato, termos médicos. Em qual momento exatamente deixamos de ser um Estado democrático de direito? Em qual momento as contas e contratos do Poder Executivo não se submetem mais à premissa das transparências dos gastos públicos? Parabenizo aqui a esse parecer excelente, digno de um membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, a promotora de justiça. Parabenizo aqui, porque, senhores deputados, nós precisamos fazer com que as instituições trabalhem a favor do povo. E agora está na mesa da juíza, que irá decidir a respeito desta ação popular que eu impetrei na Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, vindo à luz, trazendo à luz aquilo que o governador do Estado de São Paulo, João Dória, parece que quer esconder. Dentro disso, senhores, também falo da preocupação com relação à obrigatoriedade da vacina. Sequer houve qualquer tipo de manifesto da Anvisa, e o governador do Estado de São Paulo já marcou para o dia 25 de janeiro as primeiras doses a serem aplicadas, o que é um verdadeiro absurdo. Eu enviei um ofício à Anvisa, sim, pedindo a não autorização para a distribuição da vacina, porque o governador não está trabalhando com transparência em todo esse processo. Não trabalhou com transparência, vazou, ao que parece, dados para a CNN e não quer publicar o contrato. Está tudo muito estranho, está tudo muito obscuro, parece que ele está querendo esconder alguma coisa. E aproveitando e falando sobre a obrigatoriedade da vacina, deputada Janaína Pascoal, aproveitando que a senhora está aqui, eu enviei um ofício aos deputados que fazem parte da Comissão de Saúde, Vossa Excelência também faz parte da Comissão de Saúde, com diversos argumentos e apontamentos científicos, técnicos científicos, de médicos, centenas de médicos, e aqui os senhores podem ver também o nome dos médicos, junto com o CRM, etc. Esses médicos, eles são contra a obrigatoriedade da vacina, e eles apontam as razões do porquê, o porquê é perigoso, e principalmente essa vacina que está sendo feita às pressas, que é um verdadeiro absurdo. O governador João Dória, ele esquece que ele está tratando com vidas. Para concluir, senhora presidente, ele esquece que ele está tratando com a saúde das pessoas. É muito perigoso, e é por isso que essa Assembleia precisa se debruçar sobre isso. Deixo à disposição aos deputados da Comissão de Saúde este parecer técnico de diversos médicos, centenas de doutores que estão assinando contra a obrigatoriedade da vacina aqui no nosso estado. Também nós tivemos o Ministério Público do Estado de São Paulo pedindo ao governador do Estado de São Paulo para que publique este acordo obscuro que ele fez com a empresa chinesa Sinovac. E com relação ao meu PDL 42 que tramita nessa casa, eu ouvi alguns deputados dizendo que nós não somos médicos para decidir a respeito da quarentena. Ora, o governador do Estado, ele também não é médico, mas aproveitando que nós estamos falando deste tema, eu recebi apoio de uma instituição chamada Médicos pela Liberdade, de várias instituições e associações de medicina. Dentre elas eu quero citar Médicos pela Liberdade, que assinaram, cerca de 200 médicos aqui, assinaram este apoio ao meu PDL número 42, que tramita aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que retorna à fase verde. Então, só para responder aos deputados, aos promotores, aos juízes, a todos aqueles que trabalham em instituições, nós estamos respaldados sim pela ciência, pela medicina, por tudo aquilo que traz
traz à nossa população o que ela merece, a transparência nas ações do poder público. E aqui essa Assembleia precisa dar o exemplo. E nós vamos dar o exemplo fazendo com que nós voltemos à fase verde, mostrando para o governador que ele não manda no poder legislativo, que ele não manda simplesmente da forma com que bem entender no estado de São Paulo. Ele precisa conversar com a Assembleia Legislativa, precisa conversar com os prefeitos, porque nós temos muitos prefeitos que são contra esse fechamento do comércio com 1 hora de antecedência, são contra essa frescura que há, se comer em pé vai pegar coronavírus, se comer sentado não vai pegar coronavírus, eu nunca vi isso. Então existem muitas coisas que precisam ser corrigidas, e eu tenho certeza que o nosso decreto legislativo aqui na Assembleia Legislativa pode corrigir e trazer a liberdade que a população tanto almeja. Muito obrigado, senhora presidente. Eu que agradeço, senhor deputado, cumprimento Vossa Excelência pelo sucesso na ação. E, independentemente do posicionamento concernente à vacina, a obrigatoriedade ou não, o dever de publicidade e transparência, ele é um princípio norteador da Constituição Federal, da Constituição Estadual. Então, o acesso pleno a essa contratação é algo muito importante para a população paulista, para a população brasileira e para as próprias autoridades envolvidas, né, a fim de que fique claro que o objetivo é nobre. Então, a fala da promotora nos autos concernente aos princípios constitucionais, à legislação vigente. Quero crer que o contrato será entregue independentemente até de ordem judicial, porque esse é o certo. Seguindo aqui com a lista dos oradores inscritos, chamo à tribuna o nobre deputado Major Meca, lembrando que Vossa Excelência tem o prazo regimental de 5 minutos. Boa tarde, senhora presidente, senhores deputados, a todos que nos acompanham pela TV Alesp e pelas redes sociais. Na verdade, nós estamos diante de um problema gravíssimo no estado de São Paulo, que é a falta de transparência. Está para ser votada aí na próxima semana a Lei Orçamentária Anual. Nós votaremos um orçamento de mais de 349 bilhões de reais para o nosso estado. E dentre a destinação desse recurso a todas as pastas, o que nos preocupa e muito, como parlamentares, como fiscalizadores das ações do Poder Executivo, é a forma como esse dinheiro é empregado. O governo não tem transparência em relação ao dinheiro dos nossos impostos que são gastos dentro do estado de São Paulo. Nós não sabemos o absurdo de todos nós tomarmos conhecimento de um contrato do governo do estado de São Paulo, feito com um outro país, com a Sinovac, com o laboratório Sinovac na China, todos nós tomarmos conhecimento através de um veículo de imprensa, isso beira a um ato criminoso. Isso é improbidade, é desonestidade. E nós não podemos nos omitir de apurar, de correr atrás de como o governo do estado de São Paulo está gastando o nosso dinheiro, o dinheiro que o povo paga, os seus impostos. Eu recebi mais outras denúncias, não é algo extremamente triste e nos leva a crer que algo de muito sério acontece dentro do governo do estado de São Paulo, motivo pelo qual nós estamos construindo aí a 4ª peça de impeachment. O auxílio funeral, o qual as famílias dos policiais militares mortos têm direito
pela Lei Complementar 1012, de 5 de julho de 2007, está há mais de 3 meses atrasado. E nós ficamos sabendo disso, porque pela confiança que a tropa sempre teve na gente, e por mais de 31 anos servia a Polícia Militar do Estado de São Paulo, os familiares dos policiais se socorrem a nós parlamentares pedindo auxílio, pedindo socorro. E há mais de 3, 4 meses que o governo do Estado de São Paulo não paga o auxílio funeral aos familiares dos policiais militares. E digo ao senhor secretário de Segurança Pública, ao senhor governador João Dória, isso nós detectamos dentro da casa do policial, do finado policial. E eles têm medo de sofrerem consequências se forem reclamar. Olha o nível que nós chegamos no estado de São Paulo. As pessoas não tendo atendido os seus direitos, as suas garantias, ainda ficam com medo. Há mais de 4 meses, cônjuges e familiares de policiais mortos no estado de São Paulo, que nós já passamos de 112, na data de hoje, já passamos de 112 policiais mortos, policiais militares mortos. Juntando policiais civis, técnicos científicos e policiais penais, esse número é bem maior. As famílias não estão recebendo o auxílio funeral. É um absurdo. Estamos enviando requerimento de informação à Secretaria de Segurança Pública, à Polícia Militar, para que nos justifique o porquê essas famílias não estão recebendo o auxílio funeral, que é um direito do familiar. E fica aqui o nosso apoio aos PDLs que suspendem os efeitos do decreto do governador João Dória de julho de 2020, aumentando a alíquota previdenciária de aposentados no estado de São Paulo. Registro aqui o nosso apoio, porque a conta em São Paulo, quem está pagando são as pessoas mais humildes, as pessoas que mais precisam das ações do governo, é quem está pagando a conta. Como eu sempre exemplifico aqui, o governador João Dória faz o seu palanque publicitário em cima de uma crise sanitária, enquanto policiais militares, os policiais que estão aqui, a máscara que eles usam aqui dentro, e os patrulheiros no estado inteiro, bem como os policiais civis, delegado Olim, é comprado com recurso do próprio bolso. O álcool em gel, que eles fazem a higienização das mãos para atender a população, é comprado com recurso do próprio bolso. E daí por diante, bem como as reformas que são feitas nos quartéis, nas delegacias, é feito com a ajuda dos amigos. Os nossos policiais penais, e nós estivemos em alguns presídios, presídio onde a escala obriga 15 agentes de segurança penitenciária para puxar um plantão, estão puxando em 4, 5 agentes penitenciários, por falta de efetivo. Aí eu pergunto aos senhores deputados, senhoras deputadas, é justo o povo pagar a conta? Os nossos operadores de segurança pública, os nossos policiais, pagarem a conta morrendo? Repito aqui, mais de 110 policiais militares mortos no ano de 2020. Isso é um absurdo. Nós, fiscalizadores
das ações do Poder Executivo, do governador João Dória. Não podemos permitir que isso seja feito com o nosso povo. Muito obrigado. Eu que agradeço, senhor deputado. Só até peço desculpas, mas como tem 2 colegas ainda para falar, eu precisei interromper Vossa Excelência, destacando aqui a presença do deputado delegado Olim, relator do orçamento, né, está aí nessa tarefa difícil, né, difícil e importante para o Estado. Eu sigo aqui com a ordem dos oradores inscritos na lista suplementar e chamo à tribuna o deputado Frederico Dávila, que tem o prazo regimental de 5 minutos. Senhora presidente, prezados colegas, parece muita coincidência, mas eu acho que o presidente Bolsonaro está nos assistindo, porque enquanto eu estava aí com a senhora, ele mandou uma mensagem aqui sobre a vacina. E o tema que o Douglas estava comentando. Hoje, na coluna do Cláudio Humberto, busca por lucro bilionário inibe escolha da vacina. Diz que teve um clima de tensão entre o ministro Pazuello e o governador João Dória, porque o ministro Pazuello disse o seguinte: se houver demanda e preço, nós vamos comprar, não tem problema nenhum. A cautela se deve ao fato de que a vacina do senhor João Dória, que ele tanto faz propaganda, só falta ele colar um adesivo da Sinovac no Palácio, custará 22,4 bilhões de reais se fosse utilizada para imunizar todos os brasileiros, contra 6,7 bilhões de reais se fosse utilizada a vacina da AstraZeneca de Oxford. A diferença de custo de 15,7 bilhões se dá porque a dose da Coronavac custa $10,30 contra $3 da AstraZeneca. Então, o que acontece? Queria que, se o presidente estiver nos assistindo, dizer que é uma honra, porque o assunto veio totalmente a calhar com o que estava falando aqui o deputado Douglas e também disse a deputada Letícia aqui antes de mim. E eu queria aqui, deputada Letícia, aproveitando a fala do governador Caiado, passar um trechinho do que ele falou hoje de manhã aqui para o Datena, grande amigo do nosso querido delegado Olim. Se puder colocar na tela. Prefeitos de outros estados estão tentando também aderir a essa campanha do Dória, que me parece mais uma campanha política do que de vacinação. Ou eu estou enganado? E o pior, isso aí, tá certo? Você conhece bem. Você vai ver aqui, tinha um negócio da pirâmide, não tem? Isso é uma malandragem. Isso é malandragem. Olha, vamos ser assim, mais direto nas coisas, tá certo? Isso é uma malandragem. Uma malandragem. Como é que você vai aderir, como é que o prefeito vai aderir, tá certo, a um convênio com São Paulo? Rapaz, o dia que a vacina no Butantan tiver a certificação, ela não vai ficar nenhuma dose em São Paulo, ela é 100% do governo federal, ela é do Ministério da Saúde. Ela vai ser distribuída igualitariamente para todos os estados. Onde é que você viu isso? Cidadão no Acre tem que pegar um ônibus e chegar em São Paulo para tomar uma vacina? Não tem lógica. É um negócio de uma insensatez, de uma mesquinhez, tá certo? Ímpar o que nós estamos assistindo. Quer dizer, o mínimo que se espera é que esse cidadão, pelo menos, tenha responsabilidade, tenha respeito para com seus colegas governadores, tá certo? Porque não pode querer colocar aí como se outros governadores fossem omissos, que apenas ele foi competente ou responsável, tá? Isso aí é um desrespeito a todos nós. Eu sou um homem ativo nessa área, sou um médico, acompanho diariamente essa matéria e não posso admitir amanhã que um governador do estado venha oferecer a municípios do estado de Goiás e de qualquer estado brasileiro. Coitado, você viu até, eu estou falando assim, por desconhecimento da matéria, você viu até o prefeito de Curitiba, é do meu partido. É isso aí. Lá, olha, agradeço. O governador Ronaldo Caiado colocando o governador João Dória no lugarzinho dele, que é em São Paulo, governador de São Paulo. Ele não é presidente da República e dificilmente o será. Se for, em 2022, disputar as urnas, é legítimo, vai tomar
uma surra jamais vista, e nós vamos ficar muito alegres, porque o Brasil vai mostrar para ele o tamanho, a estatura política que ele tem perante a população brasileira. Ele tem uma lógica, deputada Janaína, a lógica de Hermann Göring, que falou no Tribunal Penal que ele esteve na Alemanha, perguntado sobre as atrocidades do regime nazista, e ele disse que era muito fácil conduzir as pessoas para aquilo, porque é só você criar medo e pânico nas pessoas que elas fazem o que você quiser. Elas fazem o que você quiser porque elas lutam contra o medo e o pânico que você criou. Então, o que o senhor João Dória faz? Fecha tudo, lacra tudo, solda as portas de comércio, cria o pânico, cria o caos, cria a depressão, segundo ponto. Aí a oferta é a vacina, ele cria o problema e já oferece a solução do problema, força de todas as formas a liberação da vacina pelos órgãos federais, e ao fim ele sai como salvador da pátria e recebe a sua gorda comissão do laboratório Sinovac. Então, esta é a lógica do senhor João Dória. Agora, o que eu queria falar dentro desse contexto que falou o deputado Douglas e a deputada Letícia Aguiar, e o que me mandou aqui o presidente Bolsonaro. Nós temos que entrar na justiça, acho que conto com a assinatura de todos os senhores deputados aqui, para que as forças de segurança, seja a Polícia Militar, ou as Forças Armadas, ou a Polícia Federal, guarde esse carregamento de vacina que o senhor João Dória foi lá receber no aeroporto de Viracopos, como se ele fosse o salvador da pátria, porque ele pode descaminhar isso ao menor sinal de que ele não será o pai da criança. E nós temos que lembrar o que disse aqui o governador Caiado, que o programa de vacinação é federal. E São Paulo é um ente da federação e não é o resto do Brasil não está submisso ao Estado de São Paulo. Senhor João Dória, eu te falar aqui para o senhor aqui. O senhor não é presidente da República, o senhor é governador do Estado. O senhor tem que cair na real. O senhor tem outras coisas que o senhor precisa tomar conta, como bem disse aqui o Major Meca, do que ficar tentando ser presidente da República. Obrigado, senhor presidente. Obrigada, senhor deputado. Bom, haja visto o horário, vamos encerrar o pequeno expediente e, como há colegas inscritos, imediatamente eu abro o grande expediente, iniciando aqui a chamada dos inscritos. Inicio com o deputado Carlos César, deputado Sebastião Santos, deputado Gil Diniz, deputado Sargento Neri, deputada Adriana Borgo, deputado Teonílio Barba, deputada Márcia Lia, deputada Valéria Bolsonaro, deputado Sérgio Vitor, deputado Dirceu Dalben, deputado Rodrigo Gambale e deputada Letícia Aguiar. Vossa Excelência tem o prazo regimental de 10 minutos. Obrigada, senhora presidente. Retorno a essa tribuna para falar de um outro assunto importante. Logo no início do mês de dezembro, após, mais uma vez, o governador João Dória utilizar do poder dele para impedir as pessoas de trabalhar, de sustentar e levar o seu ganha-pão para casa, um dia após as eleições, ele mudou o Plano São Paulo, retrocedeu o Estado de São Paulo para a fase amarela. Nós sabemos que o mês de dezembro, eu sou filha de comerciantes, trabalhei a minha vida inteira atrás de um balcão de uma loja, e eu sei o quanto o mês de dezembro é aguardado, é esperado pelos comerciantes, com o objetivo de vender, de sustentar o seu comércio, de pagar os seus empregados. E a lógica, o raciocínio que o Plano de São Paulo tem feito para retroceder para a fase amarela é para evitar aglomerações. Ora, se
durante o período de dezembro, o comércio é mais procurado, as pessoas vão até as lojas para adquirir os seus presentes de Natal, porque já é uma tradição isso no mundo inteiro, por que nós temos que reduzir o horário de funcionamento? Se a gente reduz o horário de funcionamento, consequentemente, terão mais pessoas durante aquele horário. Não faz sentido. O porquê disso? Fiz um ofício, encaminhei para o governo do Estado, solicitando que o comércio, que assim o quiser, possa funcionar em até 24 horas. Com isso, a gente evita aglomeração, a gente flexibiliza, aumenta o tempo do funcionamento do comércio, gera empregos temporários. Quantas e quantas pessoas estão aguardando esse período de festas, de Natal, onde o comércio contrata mais gente, para que possa ter um extra nesse final de ano, tantas pessoas desempregadas, tantos temporários que poderiam e podem ser efetivados após as festas. Mas tudo isso está sendo impedido por uma tirania do governador João Dória, para causar o pânico e o medo, como bem falou aqui o deputado Frederico, que me antecedeu. Portanto, eu quero dizer e reforçar mais uma vez e pedir o apoiamento dos demais parlamentares, para que a gente possa cobrar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o governador do Estado de São Paulo, o vice-governador, para que flexibilize, aumente o tempo de horário de funcionamento dos comércios, dos estabelecimentos. Eu não consigo entender, até às 10 da noite, você pode sentar num restaurante e ter a sua refeição. Depois das 10 não pode, porque aí o Covid vem, antes não tinha. Não faz sentido. Vamos utilizar uma linha de raciocínio lógica, estendendo, aumentando o horário de funcionamento do comércio, obviamente seguindo todos os protocolos de higiene, protocolos sanitários, que os comerciantes estão dispostos a seguir. Dessa maneira a gente evita a aglomeração. É tão simples. Por que dificultar o que é simples? Vamos ajudar os comerciantes que foram tão prejudicados nesse ano de 2020, por conta da pandemia. Não é a hora, o momento do Estado interferir e atrapalhar quem produz para o país, quem gera economia, quem gera renda, quem gera emprego e que gera o pagamento de impostos. Menos taxação, menos punição e mais flexibilização, mais humanidade. Um governador que vê números, mas não vê pessoas. Obrigada, senhora presidente. Eu que agradeço, senhora deputada, e sigo aqui com a lista dos inscritos. Chamo à tribuna deputado Luiz Fernando da Silva, deputado Douglas Garcia. Vossa Excelência tem o prazo regimental de 10 minutos, deputado. Senhora presidente, eu quero continuar aqui o assunto que eu havia encerrado no pequeno expediente, ainda falando sobre a questão da vacina, da obrigatoriedade da vacina e da quarentena no estado de São Paulo. Saiu a notícia na revista Veja, no jornal Veja, no dia 9 de dezembro, equipe da Anvisa identificou inconformidades em fábrica de vacina. Laboratório da Coronavac, na China, precisará de algumas correções para ter a certificação no país. No mesmo dia, o governador do estado saiu às pressas, anunciando para Deus e o mundo que ia fazer com que o povo fosse vacinado e aquela coisa toda, anunciando a vacina para o dia 25 de janeiro, que é um verdadeiro absurdo, senhora presidente. Nem sequer a Anvisa havia se pronunciado e o governador do estado já estava prometendo a vacina para os 45 milhões de paulistas. E nessa mesma matéria, senhora presidente, diz o seguinte: os pontos incongruentes serão integralmente descritos no relatório sobre o laboratório que será enviado ao Instituto Butantan, que deverá apresentar formalmente os esclarecimentos em até 5 dias úteis após o recebimento. Senhora presidente, este relatório que será encaminhado ao Instituto Butantan deve vir para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O Instituto Butantan, ele não pertence ao governador João Dória, ele pertence ao Estado de São Paulo. O Instituto Butantan, ele é uma instituição do Estado, e é sim
um dos maiores importantes que nós temos aqui no nosso Brasil, que trabalha para a população brasileira como um todo. E o Instituto Butantan, ele precisa prestar esclarecimentos a esta Assembleia Legislativa. É necessário que os deputados tenham acesso a esse relatório, senão daqui a pouco a gente vai passar vergonha, igual passamos com relação à CNN. A CNN teve acesso ao acordo que foi feito entre João Dória e a empresa chinesa, mas a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo ninguém sabe, ninguém nunca viu, nem sequer acordo, contrato nós vimos. É um absurdo, senhora presidente. Eu exijo que esta Assembleia Legislativa, e não exijo aqui como deputado Douglas Garcia, mas como membro do Poder Legislativo, porque nós precisamos ter acesso às informações para poder fiscalizar o governador do Estado, para poder fiscalizar o Poder Executivo. Nós queremos este relatório, nós queremos a publicação do acordo, nós queremos que o governador, que tanto diz que segue a ciência, a medicina, a saúde, respeite esses médicos que agora provocaram a Procuradoria-Geral da República. Esse documento que eu acabo de encaminhar aos deputados da Comissão de Saúde da Assembleia de São Paulo, foi encaminhado ao Procurador-Geral da República por uma associação de médicos, com centenas de médicos assinando contra a obrigatoriedade da vacina no estado de São Paulo. Nós temos várias coisas acontecendo em cascata e ainda assim o governador ele quer descer goela abaixo uma vacina sem nenhum tipo de comprovação científica. Eu ainda, quando eu falo sobre comprovação científica, a deputada Letícia Guiar, eu ainda tenho que ouvir gente como, mas é questão da hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina está há quase um século, está há quase um século, sendo utilizada pelos médicos. Eles conhecem o medicamento, meu Deus do céu. Essa vacina tem poucos meses que está na fase de estudos ainda, ela acabou de terminar as fases de estudos, estão na fase de teste. Pelo amor de Deus, como é que pode comparar a hidroxicloroquina com a vacina? A pessoa que faz uma comparação dessa é ridícula, tem que olhar para a cara dela e dar risada, não tem nem que levar a sério, nem que responder. O governador do estado de São Paulo, agora que eu citei a questão da hidroxicloroquina, se importasse com a saúde da população, teria trabalhado com base no protocolo precoce do tratamento da doença com hidroxicloroquina, azitromicina e zinco, desde o início. Bastava a Secretaria de Saúde orientar através de portaria, como o Ministério da Saúde fez, com o respaldo de diversos médicos, centenas de médicos, espalhados pelo Brasil inteiro. Custava o governador ter pensado nas vidas? Não. Ele resolveu politizar o remédio, ele resolveu politizar a vacina, ele resolveu politizar absolutamente tudo, por uma simples briga, por uma simples birra. É uma pessoa arrogante, que está utilizando o palanque do Palácio dos Bandeirantes, como o próprio deputado Frederico Dávila aqui disse, mirando 2022. Também quero que seja candidato, porque eu vou dar risada, eu vou rir do fracasso que o PSDB vai sofrer nas urnas em 2022, caso lance o governador João Dória. E está puxando, infelizmente, outras pessoas que são boas no partido, junto com ele, deputado Frederico Dávila. Nós vimos aí, se eu não me engano, teve eu esqueci o nome especificamente, mas é alguém da executiva do PSDB, um tal de Bruno, estava reclamando porque o governador João Dória não quer lançar candidato próprio para 2022, queria puxar outro partido. Porque acha que governador aqui no estado de São Paulo, o PSDB não tem mais força para conseguir fazer, ou seja, ele além de impor suas vontades ditatoriais no Palácio dos Bandeirantes, não quer nem sequer dar liberdade no próprio partido. Ao presidente dessa casa, deputado Cauê Macris, o senhor não merece o sofrimento que é ter que carregar João Dória nas costas. Eu tenho certeza absoluta que a população de Americana não morre de amores pelo governador do estado de São Paulo. E o presidente Cauê Macris, infelizmente eu digo, não pelo fato dele ter escolhido o partido, mas porque o governador é do mesmo partido que ele, tem que aguentar o João Dória, tem que aguentar esse peso. Não saiu na foto nessa última campanha com quase absolutamente ninguém do PSDB. João Dória está indo para o buraco e levando um partido inteirinho junto. Pelo amor de Deus, senhores,
nós não podemos mais viver de acordo com as vontades deste cara. Ele acorda de manhã e decide, não vou fazer assim, porque eu quero fazer dessa forma. Ele acha que cuidar do estado de São Paulo é a mesma coisa que ele cuidava quando geria aí as suas empresas e etc., de uma forma arrogante, sem conversar com a Assembleia, sem conversar com os deputados, sem conversar com os prefeitos. Nós temos muitos prefeitos, principalmente no litoral norte, que são contra a redução do tempo de horário dos estabelecimentos comerciais. Nós temos o prefeito Mauá, inclusive, disse que não ia fechar comércio. Birigui. Nós temos muitos prefeitos, Mirandópolis, que se contrapôs ferozmente contra a restrição dos direitos do povo. Martinópolis também, prefeito de Martinópolis. Por que que o governador do estado acha que manda nos 645 municípios desta forma? Não manda, não tem poder. E eu estou aqui mostrando aos senhores que a única que tem poder para conseguir barrar essas decisões ditatoriais do governador é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Por isso eu trouxe o PDL número 42 aqui. Eu tenho o respaldo de centenas de médicos que defendem o retorno à fase verde. Eu tenho como comprovar numericamente que o retorno à fase amarela, que o governador nos trouxe, sem mais, sem menos, é completamente ineficiente. É claro, é ridículo ter que dizer que você fechar estabelecimento comercial 1 hora mais cedo não vai evitar aglomeração, mas é uma coisa óbvia que eu tenho que vir aqui dizer na tribuna, porque o governador ele não entende isso. Eu tenho comprovação científica e médica e respaldo através da medicina, que o governador do estado de São Paulo diz tanto. Eu tenho comigo associações de médicos que apoiam o PDL número 42. E é por isso que eu peço aos nobres deputados que, diante de tudo aquilo que foi trazido aqui a esta tribuna, com relação à obrigatoriedade da vacina, que os médicos são contra, com relação ao retorno à fase amarela, que os médicos são contra, com relação ao fechamento de comércio, que toda a população é contra, com relação às insanidades do governador do estado de São Paulo, que ninguém aguenta mais, nem mesmo gente do próprio partido. Pelo amor de Deus, deputados, vamos juntos dar uma voz ao povo. Aprovar o PDL número 42 nesta Assembleia Legislativa significa mandar um sinal ao governador do estado de que ele não manda no Poder Legislativo, de que nós somos um legislativo independente, de que nós estamos olhando para a medicina, para a ciência e principalmente ouvindo a voz do povo. Pergunte o que o povo quer. O povo quer combater o Covid-19, combater o coronavírus e ao mesmo tempo trazer sustento para a sua casa. E é por isso que a aprovação deste PDL é tão importante, que eu peço aos nobres deputados, mesmo aqueles que são contrários, que pelo menos votem de forma contrária, para a gente poder saber aqui quem de fato apoia, quem não apoia. O que não pode é simplesmente ficar em cima do muro e jogar nas costas do governador. O governador ele não pode mais decidir sobre isso, porque ele já se mostrou um completo incompetente, como tudo, desde o início do mandato até agora. É nossa responsabilidade, é responsabilidade da Assembleia de São Paulo, decidir sobre a vida de 45 milhões de paulistas. E eu tenho a mais absoluta certeza e confiança que essa Assembleia irá atender a voz do povo. Muito obrigado, senhora presidente. Eu agradeço, senhor deputado. Sigo aqui com a lista dos inscritos. Deputada professora Bebel, deputado Daniel José, deputado Itamar Borges, deputado Rafa Zimbaldi, deputado Jorge do Carmo, deputado Alex de Madureira, deputado Castelo Branco, deputado Frederico Dávila. Vai fazer uso da palavra, deputado? Vossa Excelência tem o prazo regimental de 10 minutos. Senhora presidente, aproveitando esse espaço do grande expediente, eu queria dizer e cumprimentar aqui 3 entidades que já entraram, se eu não me engano, até agora foi a Fiesp, foi a Fiesp, através de uma ADI no TJ, para derrubar os aumentos de impostos do senhor governador João Dória. Então, eu queria agradecer desde já a Fiesp, na figura do Dr. Paulo Scaff, a quem eu mando minhas recomendações, ao Dr. Edivaldo Delgrande,
presidente da OCESP, das cooperativas, Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo, e o presidente da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, a FAESP, na figura do meu amigo querido Tirso Meirelles. Então, parabéns a essas 3 entidades que não se curvaram ao governo do Estado e nem ao governador do Estado, e estão com essa ADI no TJ para impedir o aumento de impostos sobre diversos bens e insumos da agricultura, produtos do campo e também insumos de engenharia e insumos de saúde, insumos para a saúde como agulhas, seringas, recipientes de medicamentos, insumos para medicamentos, enfim. Queria também aqui mandar meu abraço a toda a ALANAC, Associação de Laboratórios Nacionais, que congrega todos os laboratórios farmacêuticos brasileiros, que também vê com bastante preocupação esse incremento de impostos por parte do seu governador João Dória. Então, fica aqui meu registro. E, para complementar, senhora presidente, é inacreditável que tem umas pessoas, o delegado Olim já participou muito dessa questão de sequestro, complexo de Estocolmo, né? Então, a pessoa é sequestrada, a pessoa é violada da sua liberdade, não sei por vezes o que acontece, a pessoa acaba se envolvendo, se apaixonando pelo sequestrador, né? Então, eu vi essa semana, desce no Vale do Ribeira, região de registro, de um ex-deputado que foi presidente dessa casa também, que, apesar de ser do PSDB, fez campanha para o Márcio França e agora se declara ao senhor João Dória, e foram lá dizer que o Vale do Futuro, fizeram um filme, delegado Olim, que parecia aqueles filmes de parque temático da Disney, de tão bonito que é o filme. Depois eu mando para o senhor. E, quando você vai lá na realidade, é pobreza, miséria, falta de oportunidade de investimento, um Ministério Público Ambiental totalmente aparelhado a fim de perseguir os produtores daquela região, e também estradas e acessos e a questão logística em total abandono na região do Vale do Ribeira. Aí desce lá o seu governador João Dória, logicamente que ele deve ter ido de helicóptero, foi lá com o secretário da Agricultura e mais alguns secretários, e mostrando como se aquilo ali fosse um mar de pujança que tivesse recebendo bilhões de reais de investimento do governo do Estado. E aí, me admira muito que entidades que eu ali visitei no Vale do Ribeira, que são diretamente prejudicadas pelo governo do Estado, ou não atendidas, ou simplesmente ignoradas, recebem ele com o secretário de Agricultura e quase que numa situação de complexo de Estocolmo. Então, é impressionante como o poder contagia, enebria as pessoas, né? As pessoas ficam perto de alguém que detém poder, ficam enebriadas, e é o que aconteceu essa semana. Aí, muito engraçado, porque as fotos que eu acompanhei da visita, que estão nas redes sociais, me lembram muito a ditadura da Coreia do Norte, que é onde o ditador Kim Jong-il andava na frente com vários assessores atrás escrevendo num bloquinho, e ele como se estivesse orientando toda a população o que deveria fazer. É a mesma postura do governador e do secretário da Agricultura. Em vez de ir lá para ouvir, Major Meca, eles vão lá para falar. Imagina uma região que é a mais pobre do Estado, chega lá o governador, que é o mandatário máximo do poder estadual, e o secretário da pasta da Agricultura, e eles, em vez de ouvir, eles vão lá falar, e os outros têm que ouvir o que eles têm para falar. É inacreditável, é inacreditável. Então, fica aqui meu espanto com esse complexo de Estocolmo, com alguns daqueles do Vale do Ribeira, e se eles acham que eles têm um bom representante do Vale
na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal, que assim o façam, porque a luta nossa aqui é justamente para tirar eles daquela condição de pobreza, de miséria, de persecução do governo do Estado, do Ministério Público, que força com que eles não tenham alternativa econômica nenhuma, e nenhuma empresa quer investir num lugar onde você não tem segurança jurídica. Queria aqui abraçar meu amigo deputado Ed Thomas, que foi eleito prefeito da nossa Presidente Prudente, e logo mais estaremos lá no ano que vem para abraçá-lo, e o deputado Ed Thomas já conta com a simpatia do presidente Bolsonaro, porque ele disse que todos os integrantes do PSB deveriam ser igual ao deputado Ed Thomas, que agradecem os recursos do governo federal, diferentemente da bancada do PSB de Brasília, que só atazana o presidente 24 horas por dia. Mas fica aqui meu registro, deputado Ed Thomas, e desejo ao senhor uma administração profícua, vou ajudá-lo lá, graças à nossa amizade, que seja assim para sempre, e que o senhor continue sendo essa pessoa simpática, afável, e que sempre debruçada sobre os anseios da população do Oeste Paulista. Vamos sentir sua falta aqui, mas sabemos que você vai fazer mais diferença lá em Prudente. Então, senhora presidente, queria aqui concluir minha fala e também registrar que hoje, na data de hoje, o deputado Olim com certeza já deve ter recebido a notícia, morreu um dos grandes filântropos da colônia judaica, o senhor José Safra, presidente do Banco Safra, faleceu hoje, se eu não me engano, aos 86 anos de idade, já estava com a saúde bastante debilitada, e o senhor José Safra, um grande filântropo, principalmente na área social e área da saúde, onde nós podemos ver a manifestação maior da sua generosidade na área da saúde, no Hospital Albert Einstein e também no Hospital Sírio-Libanês. Então, eu queria aqui registrar essa perda nesse plano dos humanos aqui, né? Mas tenho certeza que a sua alma será bem recebida nas hostes celestiais, uma vez que o senhor José Safra sempre priorizou essa questão da filantropia, que é um princípio da religião judaica. Obrigado, senhora presidente. Eu que agradeço, senhor deputado, e sigo aqui com a lista dos deputados inscritos: Coronel Telhada, deputado Coronel Telhada, deputado Edmir Chedi, deputado Major Meca. Vai fazer uso da palavra, excelência? Então, Vossa Excelência tem o prazo regimental de 10 minutos. Senhora presidente, retornando ao uso da palavra agora no grande expediente, eu gostaria de registrar o meu agradecimento ao Tenente Coronel Iron, comandante do 3º Batalhão de Polícia de Choque, onde eu estive hoje e tive a honra de ser homenageado com a medalha Batalhão Humaitá, ao lado de irmãos de farda, ao lado de amigos civis, e nós renovamos sempre a nossa força quando respiramos os ares da caserna, está nos nossos quartéis da Polícia Militar, nos renova os valores, os nossos compromissos de honestidade, de lealdade com o povo de São Paulo. Então, agradeço muito ao Tenente Coronel Iron, ao Coronel Rogério, comandante do Policiamento de Choque, e agradeço aqui também a todos os líderes de bancadas aqui da Assembleia Legislativa, que permitiram que o nosso projeto de lei 701 de 2019, que antecipa 20% do pagamento da indenização paga aos policiais mortos em serviço, num prazo de 48 horas, contados a partir do horário da morte do policial,
aos familiares, esposas, filhos, facilitando e minimizando o impacto da perda de um ente querido que serve ao povo de São Paulo. Não poderia deixar de complementar as falas dos nossos irmãos aqui, do deputado Frederico Dávila, do deputado Douglas Garcia, da deputada Letícia Aguiar, em relação às ações totalmente desprovidas de amparo técnico, levadas a efeito pelo governador João Dória. Nós que diariamente estamos nas ruas, fiscalizando as ações do Executivo, conversando com as pessoas, com os comerciantes, nós sentimos na pele, quando conversamos com um comerciante, desesperado, que está prestes a fechar as portas do seu comércio por conta de ações desmedidas do governo do estado de São Paulo. Como foi essa medida, o Plano São Paulo, é de voltar a cor amarela, aí, o controle do horário de funcionamento do comércio, dos comércios no estado de São Paulo. Nós também temos uma indicação em relação à permissão para que os comércios funcionem 24 horas por dia. Porque é uma lógica, é um comércio aberto ao longo das 24 horas, o comerciante, o empresário, tem a possibilidade de flexibilizar o horário e a permanência dos seus funcionários na empresa, diminuindo o fluxo de pessoas no transporte público, seja no ônibus, no metrô, nos trens. Permite às pessoas que querem comparecer para fazer uma compra, realizar qualquer tipo de atividade, seja numa academia de ginástica, seja num shopping, tenha um leque maior de horários para poder comparecer, minimizando assim o número de pessoas naquele ambiente. É algo lógico, nós ficamos sem entender as ações do governo do estado. Quando nós falamos ficamos sem entender, na verdade, nós entendemos, né? Nós sabemos que, como o deputado Frederico Dávila citou, ele quer criar dificuldade, gerar pânico, para na sequência querer vir como salvador da pátria, né, deputado Frederico Dávila, oferecendo uma salvação. E nós sabemos que isso é um engodo. Ele está enganando todo o povo de São Paulo. Nós temos aqui uma bandeira elevada, que é a da segurança pública, porque nós sabemos que quando nós defendemos os nossos policiais, nós estamos defendendo o cidadão de bem. Mas as atrocidades com que nós nos deparamos no estado de São Paulo, em todos os lugares que vamos, é algo que nos gera uma perplexidade muito grande. Somente eu tenho 19 representações no Ministério Público para que as ações do governo do estado sejam investigadas, seja na compra de máscaras, na compra de aventais, na compra de kits, de sacos de cadáveres, como todos os senhores já sabem, como algo que nos gerou uma preocupação muito grande, durante uma crise sanitária que nós atravessamos, a fábrica de remédios, que é a FURP, fechada, parada. Como que, durante uma pandemia, a fábrica de remédios que existe no estado de São Paulo está parada? E nós mostramos em plenário aqui, máquinas caríssimas, uma fábrica enorme de remédios parada. Em um dos galpões, como nós apresentamos documento ao Ministério Público, 1,5 milhão de comprimidos anti-inflamatórios vencidos numa prateleira, fabricados em janeiro de 2018, venceu em janeiro de 2020 agora. Ação criminosa, ação que nós não podemos permitir que continue no estado de São Paulo. Então fica registrado aqui a nossa preocupação diante das ações
do governo do estado de São Paulo, e eu não tenho dúvida alguma. E o povo de São Paulo também não o tem. O pedido de impeachment do governador João Dória tem que ser trazido a esse plenário. Muito obrigado. Eu que agradeço, senhor deputado. Pela ordem, senhora presidente. É regimental, senhora deputada. Havendo acordo entre as lideranças, eu peço a suspensão dos trabalhos, o levantamento dos trabalhos da sessão. Tem algum colega ainda que queira se manifestar? Então, havendo acordo de lideranças, essa presidência, antes de dar por levantados os trabalhos, convoca Vossas Excelências para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, sem ordem do dia. Lembrando a todos das convocações para a Comissão de Finanças e Orçamento para deliberar a lei orçamentária para 2021, que tem como relator o nosso colega, deputado delegado Olim, presente aqui nesta sessão. Desejando uma boa tarde a todos, uma boa noite também, muita saúde e responsabilidade com as medidas de distanciamento, uso de máscara, aguardando que nossas autoridades sigam trabalhando com bastante responsabilidade nesta questão. Até amanhã, agradecendo todos os funcionários que participaram para a realização dessa sessão. Está levantada a sessão.